Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação, o carinho de todos no quadro História da Minha Cidade, porque ele chegou, o professor com as suas histórias. Chico Artem, olá, bom Tudo dia, bem, boa Soninha? tarde, boa Como noite. É que tá? Tudo em ordem aí? Tudo em ordem. Eu sei que você aprontou muitas na NEAPIC. Nossa! Foram noites e noites lá de muita festa. É, foi na cama. Passou muito frio lá? Não, e nem fui, pra ser sincera. Na cama? Não, na cama não, tá quentinha. Então tá bom. Soninha, nós estamos aqui de volta com o nosso Histórias da Minha Cidade, né? Entramos no mês de julho. Mês de julho. E nós prometemos que nós vamos contar em julho as histórias de 1932. São João da Boa Vista, palco de uma guerra, né? Então tem histórias interessantes, muitas coisas aconteceram em 32. Nessa época de 32, a cidade já estava num alvoroço, porque a guerra já se anunciava. No dia 9 de julho, começa a Revolução de 32. Então, durante os próximos programas, nós vamos falar sobre esse movimento constitucionalista, a chamada Revolução de 32, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Cascata, palco aí de grandes batalhas, né? A primeira curiosidade que chama já a atenção é que aqui, na nossa região, foi a única do estado de São Paulo que São Paulo ganhou. Sabia disso, Aninha? Não. É a nossa coluna invicta. A única região que São Paulo foi vitoriosa. O resto, São Paulo perdeu a Revolução e amargou aí um grande prejuízo. Vou tirar essas histórias desse livro aqui, que é um best-seller. Esse livro vendeu mais do que... pipoca no cinema? 1932, em São João da Boa Vista, que eu tive o prazer de escrever junto com a Neuza Maria Soares de Menezes e Calucelena Maia. Foi um trabalhinho que nós fizemos para lembrar este período gostoso, maravilhoso, gostoso, não sei se é esse termo, porque era uma revolução, era uma briga de irmãos, mas é gostoso da gente estudar hoje, né? Sim. Como as pessoas reagiram, do saber, como a cidade... Chegamos a ser invadido 2 vezes pelas tropas mineiras, né? Então foi um momento agitado da nossa história, né? Os nossos jovens pegarem armas, foram lá combater. Vocês vão saber tudo isso até dia 9 de julho, porque foi no 9 de julho, estamos no mês do aniversário da Revolução de 32, tá bom? Mas hoje eu tenho uma entrevista especial aqui, um grande amigo, uma grande figura de São João da Boa Vista, o Vanzella. O Vanzella lá, que tem o seu comércio na Vila Brasil, muito conhecido, figura muito estimada, foi presidente da Sociedade Esportiva Sanjoanense, tem o filho, a filha lá cuidando dos negócios, enfim, uma pessoa aí que tem muitos amigos na nossa cidade e é uma figura típica lá da Vila Brasil. A gente queria saber como é que é a história da Vila Brasil, quais foram os primeiros dias, os primeiros anos da Vila Brasil, né? E o Vanzella, a família dele, foi um dos primeiros a morar ali na Vila Brasil, quando tudo era ainda chão de terra, quando não tinha as primeiras, nem as casas. A dele, me parece que da família dele foi a primeira casa, a igreja de São Cristóvão. Por que a Vila Brasil fez uma igreja para São Cristóvão? E até hoje tem, né? No dia de São Cristóvão tem uma festa bonita lá, os caminhões, os motoristas vão até a igreja para abençoar os seus veículos. Abençoar os seus veículos. É muito legal, muito bacana, é uma vila, inclusive onde a gente tem muito ouvinte lá na Vila Brasil. Nossa, né? Ali pegou tudo, né? Juntou tudo ali, Nova República, Vila Brasil, Jardim São Paulo. E o comércio está bombando. Lindo o comércio lá da Vila Brasil. Bom, mas como é que tudo isso começou? Nada melhor do que o Vanzella para contar isso para nós. Vamos lá. Então, a Vila sem água, sem esgoto, sem energia elétrica, né? Então, o meu pai morava ali perto da igreja de Santo Antônio, o pai dele morava ali. E eu lembro que meu pai, quando comprou o terreno lá na Vila Brasil, o meu avô falava assim: você comprou lá perto de Águas da Prata, lá perto de Poste Carda, lá é muito longe, né? E
Então, naquela época era longe do centro, porque tudo era concentrado no centro, mas você vê que o desenvolvimento maior da cidade foi para aquele lado lá, do DR, da Vila Brasil, né? Então, foi formando os loteamentos lá. Eu lembro que quando a Patrol foi passar para abrir rua lá, nós já tinha casa lá, porque fazia o loteamento, marcava com estaquinha assim os terrenos, né? Mas não tinha água, nem luz, nem nada. Mas aí o sargento José Guimarães, né, que mora lá, é vivo até hoje, ele era guarda rodoviário naquela época, sargento que era da rodoviária, ele que ajudou a dar aquele arranque na Vila Brasil, né? E, inclusive, o nome da rua principal da Vila Brasil é a rua do fundador de São João da Boa Vista, né? Monsenhor João Ramalho. É a rua principal lá da Vila Brasil. Então, a gente lembra de tudo lá da Vila Brasil, do começo da Igreja São Cristóvão. Por que Igreja São Cristóvão? Por que escolheu São Cristóvão como padroeiro do bairro lá? Quem foi que Porque escolheu, o sargento Guimarães, ele era da rodoviária, ligado no transporte, né? E o São Cristóvão é padroeiro dos motoristas, né? Então ele escolheu São Cristóvão lá. Então a gente lembra de tudo, das quermesses, né? Ele era uma pessoa muito influente, Zé Guimarães, e arrumou gente assim, muito influente da cidade para ajudar na quermesse, né? Naquele tempo usava fazer quermesse para arrecadar dinheiro, para fazer a igreja, né? E vários nomes lembrados de São João da Boa Vista, que deu Humberto Risotto, lá da Casa Americana, lá, o César, da Casa Americana, o Tozinho. Ele envolveu as pessoas assim, o Salvador Poveda, que emprestava até o caminhonetinho dele para fazer a procissão de São Cristóvão. Então, a Vila Brasil foi crescendo ali, nós éramos um dos pioneiros daquele lugar ali, né? Foi uma das primeiras casas lá, Vanzela? Foi uma das primeiras casas lá, foi a nossa. Então eu lembro quando estava abrindo para colocar água, a água vinha lá da serra, não tinha Sabesp, não tinha tratamento de água, nada, a água vinha lá da serra. Tanto é que quando chovia a água descia com um pouquinho de barro, assim, de impurezas, né? Então a gente viveu tudo esse começo da Vila Brasil. E o João Ramalho, que é o fundador da cidade de São João, né? Mereceu o nome da principal rua lá. Foi homenageado com a principal rua lá, com o nome de Monsenhor João Ramalho. Então, a gente lembra de tudo ali, né? Do Parque das Carpas, ali... Mas ali quem foi o loteador? Quem deu a iniciativa de fazer um loteamento? Lá era o José Sainz, o Chico Tomás, esse povo que fazia loteamento naquela época, né? E os poucos empreendedores que tinha aqui em São João da Boa Vista eram essas pessoas aí. Nasceu sem um planejamento, na época não exigia muito planejamento, né? Não, a prefeitura na época aprovava loteamento assim, sem água, sem esgoto, sem energia elétrica, não é hoje, né? Sem pavimentação, né? As ruas lá eram tudo de terra, né? Então, ao longo do tempo que foi fazendo as infraestruturas, né, que tem hoje, né? Hoje é uma maravilha, né? Então, é isso aí. Aí, aqui do lado de baixo, aqui, aonde tem o Big Bom, o Poupa Tempo. Não tinha nada lá. Ali não tinha nada, ali era um pântano. Onde é que tem o posto de gasolina ali? Ali era um tabuá, tinha até uma casinha lá no fundo, onde é o Big Bom hoje, que tinha uma pessoa que morava lá, e nós apelidamos ele de frango d'água, porque ali era um pântano. Se fosse hoje, que essas leis ambientais que tem, eu acho que nem podia ter mexido naquilo lá, né? Mas naquela época não tinha lei de meio ambiente, nada, a pessoa foi aterrando, foi fazendo as coisas ali, mas a gente lembra de tudo ali. Ali onde é que tem o viaduto Hélio Correia Fonseca, ali que era a entrada, tinha um trio ali, tinha um capixingui muito grande ali, a gente subia um barranquinho assim,
né? A turma falava até que era assombrado, né? Tem gente que naquela época falava muito de assombração, que lá tinha um lençol branco, tinha assombração, essas coisas tudo, mas a gente fazia aquilo ali tudo a pé. Tinha assombração, tinha história de assombração lá também. Tinha história de assombração lá também. Tem todo o decano da cidade, a gente está descobrindo, tem uma assombração. E a igreja que a gente frequentava antes de fazer a igreja de São Cristóvão era a igreja do Perpétuo Socorro, né? Eu mesmo fiz primeira comunhão na igreja do Perpétuo Socorro, né? E a gente passava sempre naquele trio ali. Ali não tinha asfalto, nada para ir para Águas da Prata, era um pedregulho, tudo plantado a versedeira em roda, não tinha iluminação, não tinha nada, e a gente frequentava o catecismo aqui na igreja do Perpétuo Socorro. A gente passava tudo a pé ali, ele era um trio. Até que a Avenida Brasília ali cabia malemar uma carrocinha ali, né? E ali onde é que é Henrique Martarello, hoje ali, uma rua muito movimentada, também era um trio que ia lá para onde é hoje lá São Salvador, o loteamento das Mangueiras lá tinha um sítio lá, era do seu Beppe Pigatti. Beppe porque é palavra italiana, o José fala Beppe, né? E tinha o seu Beppe Pigatti, a gente ia lá, tinha fruta à vontade para a gente. Ali onde é que é o Jardim São Paulo, ali, onde é que tem a escola Maria Leonor, o postinho de saúde, ali era tudo um pasto. Nós falávamos pasto do Durval, que ali, antes de ser loteamento, era do Durval, né? Pessoa muito conhecida aqui em São João, ali, parente do Nercinho Nicolau, né? Então, ali nós chamávamos de pasto do Durval. Durval ali. era o pai do Nelsinho, Durval Nicolau? Oi? Seria Durval Nicolau o pai do Nelsinho, então, que era dono ali? Nós falávamos que era do Nicolau, que eles eram uns pais de irmão, né? Então a gente falava, ali era o pasto dos Nicolau, né? Ali onde que é a emenda da Vila Brasil ali, que é o Jardim São Paulo, né? Então a gente viveu ali toda a vida ali, né? Qual a primeira rua da Vila Brasil? A primeira rua foi a João Ramalho. João Ramalho. A João Ramalho, né? Depois era a rua 1, 2, 3, 4, que hoje tem nome, né? Eu, por exemplo, nasci na rua José Davi hoje, que era a rua 4. Depois eu morei na rua Poste Calda, que era a rua 3. Tá, você está falando aqui de 60 anos atrás, 65 anos atrás? Uns 64, 65 anos atrás, porque essas lembranças minhas aí é quando eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Então, foi assim uma coisa que amadureceu muito, evoluiu muito, né? Hoje a gente tem até orgulho de falar que a gente nasceu daquele lado lá e prestigiar tudo que tem ali. Hoje, você vê que a rua Henrique Martarello ali, na hora de pique, né? Das 7 horas até as 8, 8 e meia, e das 5 até as 7 da noite ali, passa mais carro do que na Adhemar de Barros hoje ali, na rua Henrique Martarello. Então, virou um centro comercial ali, muito bom, muito gratificante, boas escolas, né? Postinho de saúde do Jardim São Paulo, a escola Maria Leonor, o grupo Padre Josué, né? Eu não cheguei nem a frequentar, porque naquela época a gente só ia até o 4º ano, só não tinha nem 5ª série, né? E eu estudei ali na Vila Brasil, não tinha escola, a escola era lá, nós chamávamos de Campo da Aviação, aonde hoje a turma fala IAPIC. Fala campo de aviação por quê? Porque tinha um avião, lá tinha o campo da aviação, tinha um piloto muito folclórico, né? Nós chamávamos ele de Pedro Sacola, né? E ele fazia aquelas acrobacias, ele subia o avião assim, dava aqueles pontos mortos, assim, o avião vinha assim, dava aqueles parafusos. Antes um pouquinho de chegar embaixo, aí questão dos 300 metros, que ele planeava o avião de novo. E era assim uma coisa, para nós que era moleque, que não tinha muita coisa, assim, a gente prestava muita atenção nessas coisas. Né? Vamos falar do campo da aviação daqui a pouco. Mas antes vamos falar da Vila Brasil. Qual foi o momento que teve o grande desenvolvimento da Vila Brasil? Foi quando colocaram energia elétrica, né? Esgoto, água, e fizeram o calçamento nessa rua João Ramalho. Essa rua João Ramalho foi a primeira que fizeram o calçamento de paralelepípedo, né?
Foi assim, o grande momento foi porque era tudo terra, caminhão subia encravando, a gente pegava a rabeira de caminhão, molecada naquela época. Então, mas o grande impacto foi quando fez o calçamento de paralelepípedo na rua João Ramalho. Você lembra aí das famílias que moravam lá na Vila Brasil, as famílias tradicionais da Vila Brasil? As tradicionais era a turma do Gulim, a turma do Pigatti, a turma do Jogante, a turma dos Brechor, que trabalhou muito tempo na prefeitura, né? Do Brechor, e o Zé Guimarães, né? O Pedro Cavalari. Tinha assim, se a gente começar a citar nome, é capaz da gente esquecer de alguns, ser até injusto com alguns, né? O povo do João da Silva, né? E assim, o povo do Ferreira, né? O Jacaré, que foi vereador, né? O turma do Ferreira, então, dos Costa, né? Do Sebastião Costa, Joaquim Costa, era o povo ali da Vila Brasil, aquela turma ali. Quando asfaltou lá a estrada de Águas da Prata? Então, eu não me lembro bem a data que asfaltou a estrada de Águas da Prata, mas foi assim lá por os anos 74, 75, foi que fizeram asfalto, porque era tudo pedregulho. Foi um grande desenvolvimento. Um grande desenvolvimento. O pessoal comemorou aí comemorou bastante. Tá certo. E você foi garoto, moleque, na Vila Brasil. O que os moleques faziam nessa época lá na Vila Brasil? Bem lembrado. A moleque, nós rodava pneu, né? Rodava arquinho, brincava de mãe da rua. Aquela época tinha muitos filmes assim. Nós ia assistir o filme na Igreja do Perpétuo Socorro, para entrar no cinema tinha que participar do catecismo e tinha muito filme de bang-bang, né? Então a gente brincava de mocinho, de bandido, fazia caverna, tinha um calipiá ali perto da sede social ali, a gente fazia caverna, brincava de turma, de esconde, tudo. E a gente mesmo que fazia os carrinhos, né? Hoje está tudo pronto, eu penso assim que a molecada fazia muito mais exercício para o cérebro do que hoje compra tudo pronto. Naquela época, se você quisesse brincar de carrinho, você mesmo que tinha que fazer os carrinhos. Tinha carrinho de rolimã, a rua era de terra, mas dava para brincar com carrinho de rolimã, né? Era os brinquedos que a gente tinha na época. Brincava de roda, de passar anel de noite, né? Então, eram esses brinquedos que tinha naquela época. Obrigado, Vanzella. A gente volta a conversar com você para lembrar mais coisas de São João Antigo, ok? Falou, Arte. Vanzella, figura muito conhecida de São João da Boa Vista. Nós vamos voltar a falar com o Vanzella, porque tem muitas histórias e muitas memórias aí, né? Mas vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco sobre 1932, aquele ano polêmico aqui da nossa cidade. A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado,
nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Já de volta. Já de volta e separando aqui a história de 1932. Pois é, 1932, né? Nós vivemos aqui, como já ressaltamos, um momento muito importante nesse mês de julho, né? Nesse momento aqui, em 32, a cidade já estava um alvoroço, viu, Soninha? Lotada de soldados. Nessa foto aqui que eu estou mostrando aqui para os nossos amigos, se você perceber, você sabe identificar onde é essa foto aqui ou não? Parece que é perto do casarão? Não. Não. Esse é o grupo escolar Joaquim José da época. Ah, tá. Essa foto aqui de 32, que ilustra o meu livro da Lucelena e da Neuza Menezes, é justamente essa primeira tropa aqui de 1932. E você vê nessa tropa aí os nossos soldados, né? E em frente o grupo Joaquim José, e esse é o comandante Romão Gomes. Romão Gomes foi o comandante aqui das tropas que lutaram e combateram aqui na região. Quando a gente fala de São João, aqui nós estamos falando de São João, Águas da Prata, São Roque da Fartura, Cascata, era tudo São João da Boa Vista, tá certo? Então, o Romão Gomes, ele era já uma pessoa bastante prestigiada no meio dos militares da época. Foi um comandante exemplar aqui em São João da Boa Vista. Como eu disse, conduziu a nossa região a única a ter uma vitória efetiva sobre as tropas federais. Teve avanços sobre as cidades das tropas federais, teve recuos e teve as tropas federais dominando todas as cidades da região, mas a tropa do Romão Gomes foi uma a uma reconquistando, e a gente vai estar falando dessas aventuras e outras tantas, né? Lembrando, por exemplo, algumas figuras que marcaram época. Eu acho que a figura mais marcante de 32, a mais curiosa, Sônia, foi de uma mulher, da Maria Esguaçábia. Ah, sim. Foi uma saga que a Maria Esguaçábia fez, né? Foi uma aventura e tanto. Vocês vão conhecer como foi extraordinária a Maria Esguaçábia. Fizemos um documentário sobre ela, que também quero falar sobre isso. Bom, então, como eu dizia, nessa época, lá em 32, a cidade já estava um alvoroço, né? Já estavam acontecendo discursos, comícios, verdadeiros comícios que atraíam multidões aqui nas praças de São João da Boa Vista, todos revoltados contra o governo federal, né? São João era uma cidade de cafeicultores, sempre foi. Os cafeicultores paulistas, São Paulo havia muitos anos comandado a política do Brasil, né? Era São Paulo e Minas Gerais, que eles falavam a política café com leite. Por quê? Ora era um presidente de São Paulo, ora um presidente de Minas Gerais. Os dois estados maiores da federação tinham um acordo que cada hora um elegia um presidente. E assim os dois estados ficaram muitos anos governando o Brasil na chamada política do café com leite. Então, estou explicando isso para explicar assim, os reais motivos para que São Paulo se revolte contra o governo federal. Aí veio uma dissidência, uma discórdia entre as lideranças dos dois estados. O presidente eleito por São Paulo não quis que o seu sucessor fosse de Minas Gerais, aí desencadeou um processo que desuniu e acabou com a política café com leite. Assume o governo do Brasil o Getúlio Vargas. Ele acaba depondo o presidente e assume. É óbvio que esse foi um dos motivos para que os paulistas já se sentissem preteridos nesse novo governo. Então já começa um descontentamento contra o governo de Getúlio Vargas. Nós estamos falando em 1932, ele tinha assumido, fazia 2 anos, o governo à força, não assumiu democraticamente nesse primeiro momento.
né? Então, os cafeicultores começam a estimular essa divisão. Por outro lado, ele assume e ele promete que vai fazer novas leis e uma nova Constituição, né? Uma Carta Magna, né? O conjunto, a principal lei para regularizar o país, né? A Constituição. Então ele promete essa Constituição, mas passa um ano, não faz, passa outro ano, não faz. Então o pretexto para que São Paulo e outros estados no começo, depois São Paulo ficou sozinho, mas são vários estados, o pretexto para lutar contra Getúlio Vargas foi a defesa da Constituição. Ninguém ia dizer naquele momento já de que, olha, estamos lutando porque perdemos o poder e queremos voltar ao comando. Não ia falar isso. Então, olha, estamos defendendo a Constituição brasileira. E muitos estavam mesmo, já tínhamos pessoas extremamente movidas aí pelo senso cívico de defender as leis, de defender a Constituição do país. E realmente um país não se governa sem Constituição, convenhamos, né? Governar sem Constituição é uma grande bagunça, né? Então, em defesa da Constituição é que São Paulo pegou em armas. Por isso que a gente fala que é a Revolução Constitucionalista de 1972. E você tem aqui grandes discursos. Aqui na abertura do meu livro eu escrevo aqui, olha, nunca São João da Boa Vista esteve tão unida e solidária como em 1932. Só tamanha união explica seu feito épico, ter sido a única a vencer nos campos de batalha a guerra que São Paulo só venceu no campo moral. Porque aí também vem uma outra pergunta que todo mundo faz. Mas se São Paulo perdeu, em 3 meses São Paulo foi liquidado o movimento, por que São Paulo comemora? Não tem um motivo para comemorar. É a única revolução onde os derrotados comemoram. Né? Justamente por causa disso. O campo moral. Como São Paulo tinha uma proposta moral bonita, defesa da Constituição, então os paulistas consideram que foi uma vitória. Embora no campo mesmo de batalha não tenham vencido, mas no campo moral foi uma vitória, até porque Getúlio foi pressionado e alguns anos depois ele assina aí a Constituição brasileira, né? E vai fazer um governo aí de muitos e muitos anos, que a gente vai falar aí nas próximas edições. Mas em resumo, Sônia, esse é um apanhado geral que nós vamos relembrar e homenagear, né, a todos que participaram desse movimento para São João da Boa Vista, um movimento cívico, né? Você vai ver aí fatos interessantíssimos que aconteceram em nossa cidade. Já dei a primeira informação, spoiler aqui, que o nosso quartel-general foi instalado no Grupo Joaquim José. Ali funcionavam os comandos, ali chegaram os primeiros soldados, o Romão Gomes esteve ali, depois ele vai lá para o Hotel São Paulo, em Águas da Prata, que era São João, e ali concentra o quartel-general mesmo do Romão Gomes. Mas vamos parar por aqui? Vamos parar e vamos contar dessa guerreira, né? Maria Guaçábia. Essa história vai ser linda, hein? Essas história... do Romão Gomes, do Tenente Meira, enfim, do Emílio Lanzac, que foi o grande jornalista da época, fazia discursos, textos maravilhosos, né? Você vai ver histórias engraçadas também aqui que aconteceram, né? As mortes, lamentar as mortes aí de tanta gente e muitos fatos históricos, heróicos e que ajudaram aí São João a manter uma união muito grande aí, tá bom? Maravilha. Eu acho que vai ser interessante. Eu também acho. Então vamos acompanhar. E eu quero ficar escutando, porque eu gosto de história. Então tá bom. Então a gente volta amanhã trazendo essas e outras histórias aqui no Histórias da Minha Cidade. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre. Beijo, gente. Até a próxima edição. Fiquem com Deus.